Muito bem, está no ar o História da Minha Cidade com o meu amigo e professor Francisco Artem. Olá, olá. Tudo bem, Soninha? Tudo já bem, estamos na você? rede Já Piratininga estamos na de rede. Comunicação. E flagraram eu tomando um cafezinho da Soninha aqui. Tá muito bom, parabéns, já pode casar. Ah, obrigada. Soninha, nós temos aí vários amigos que estão participando aqui do nosso programa, né? Mas nós vamos responder a todos daqui a pouco. Eu quero trazer aqui agora para você uma reportagem com o seu Agostinho, figura muito conhecida em São João, foi taxista aqui há muito tempo, e ele nos lembrou um tema para ser abordado aqui no Histórias da Minha Cidade, muito interessante. Aliás, ele é um contador de histórias, tem outras histórias mais para contar para a gente. Aliás, nós temos uma listinha aqui de contadores de histórias Muitas, que nós muitas. precisamos visitá-los. Não temos feito em função dessa produção muito grande de conteúdo que nós estamos aqui vivenciando na Rede Piratininga. Também porque a Rede Piratininga ainda está em implantação. Vocês percebam que nós temos transmissões experimentais indo no ar, vocês percebam que a formação, os aparelhos, né, os equipamentos estão sendo comprados e testados, e o pessoal também. Logo a gente já vai estar com a rede 100% em funcionamento, aí nós vamos cumprir todos os nossos compromissos. Não dispensamos nem desprezamos nenhuma história, seja ela qual for. É a história da nossa cidade, da nossa região, vai ser tema aqui do nosso Histórias da Minha Cidade. Tem vários, aguardem, nós vamos visitá-los. Hoje o seu Agostinho, taxista que trabalhou na Torino. Torino foi uma empresa grande de São João da Boa Vista, mas uma qualidade reconhecida no mundo inteiro, instrumentos musicais, acordeon, sanfona, e ganhou fama e prestígio no mundo inteiro. Nos últimos tempos foi administrada lá pela família Pipano e se tornou conhecida pela qualidade, sobretudo pela qualidade dos instrumentos. Vamos conhecer o seu Agostinho, vamos falar com ele. Quem já o conhece, vamos relembrar, vamos rever essa figura aí simpática do seu Agostinho. Aqui com o Agostinho, ele é muito conhecido em São João, taxista há muitos anos. Quantos anos taxista, Agostinho? 40 anos. Quanto? 40 anos. Mas hoje nós vamos falar da Torino. Essa indústria foi importante para São João e você trabalhou lá há muitos anos, Agostinho? Eu trabalhei 4 anos lá. Como é que era a Torino? A Torino era pequenininha, pouca gente. Eu comecei, na verdade, na casa do Chiquinho, lá no fundo lá do quintal dele. Aí aumentou, fez um pé do lado ali. Aí eu trabalhei lá fazendo voz de sanfona. Trabalhei 4 anos. Depois dali, aí eu saí, aí fui para Sartorello, que é onde eu cobro o usuário hoje. Lá eu trabalhei mais 2 lá. Aí pegou fogo naquela época. Aí depois eu acabei indo para São Paulo lá e entrei para fábrica de sanfona, fiquei mais 12 anos lá. E a Torino tinha uma característica, a qualidade dela era reconhecida no mundo inteiro, né? Tinha os acordeões. O Chiquinho de Abreu era o técnico, você sabe, né? O seu Chiquinho era o técnico lá e entrou de sócio com o Abreu Pipano e foi em frente, deu certo. Ficou uma grande indústria. Uma grande indústria, com certeza foi. E por que parou, será? Isso não é... Na década de 70 parou toda no Brasil, acordeon, por exemplo. Parou no Rio Grande do Sul, que tinha várias fábricas. Na época da Jovem Guarda, não vendia sanfona mais, então acabou, fechou todas. E eu, depois daí, eu virei taxista. Como é que foi a vida de taxista? Conta para nós uma história interessante de taxista. De taxista eu trabalhei, graças a Deus, correu tudo bem, nunca fui roubado, e eu trabalhei como profissional mesmo, atendendo o sojadense com toda a minha experiência de motorista, né? Atender o melhor possível. Foi muito bom. Você trabalhava em que ponto? Eu ficava sempre no tempo da rodoviária. Na rodoviária. Então tá bom, Agostinho. Alô. Contar mais história pra nós, você tem bastante história, né, Agostinho? Tem. Eu queria te falei pra você achar que ninguém conhece quando tinha estação, aqui pertinho. Aqui. Quando tinha? Estação de trem. Aqui em São João? Você morava ali perto? Eu morei aqui na Glória, lá da Caiana. Tá. E lá tinha muito movimento, estação? Não, era só eu vinha do grupo lá do Joaquim José, eu pegava o trem ali, chamava Pardal.
O trem chamava Pardal? Pardal, a estação chama Pardal, ninguém conhece. Aonde é isso? Fica ali perto do lado, você indo para a estrada do Jirivá, você seguir onde a Ifusa, que eles fazem a Ifusa, chegar nas 3 pontes lá embaixo, ali era a estação que tinha. Peraí, mas não é a estação do Jirivá? Não, o Jirivá tá longe dali, nossa. Então tem mais uma estação além do Jirivá? Teve uma parada, entendeu? Porque o chefe ficava no vagão para fora dos trilhos, o vagão de aqueles telégrafos, telégrafo que tira época. E o chefe ficava ali, tinha uma casa que morava nos fundos ali. E tinha 2 filhos também que usavam o trem, eles iam junto para a escola. E essa estação desapareceu quando? Como assim? Quando que destruíram essa estação ou Ah, desativaram? lá parou de funcionar, o trem de passageiro não funcionou mais, então só passa trem de cargo, agora tá correndo até hoje. A estação não está mais lá, foi destruída Não, também que nem a não, do tem que Jirivá. tirar tudo lá. Tá certo. Agostinho, vamos esperar você para contar mais história para nós aí. Tá bom. Bom, um abraço, meu Um querido. abraço, falou, obrigado a você também, viu? Simpatia. Simpático ele, né? E tem histórias para contar, tem muitas coisas ainda para a gente rever. Mas ele fala 2 coisas interessantes. Essa história da Turino, que eu acho muito importante, e essa estação entre o Jirivá e São João da Boa Vista. Veja como a gente aprende todos os dias aqui com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. Eu não vi nenhuma referência na história ainda sobre essa estação. E ele disse que morou lá nessa estação, acho que chama Pardal, né, a estação. Vamos pesquisar sobre isso, porque se alguém tiver conhecimento aí, que nos acompanhe, se alguém tiver fotos, principalmente dessa estação ferroviária, nos envie para que a gente possa também publicar aqui. O que nós temos e nós vamos publicar nas nossas próximas edições são fotos da estação Jirivá, criminosamente demolida. Pois é, uma judiação, né? Linda, bonita, patrimônio sem tamanho, histórico. Foi uma estação extremamente movimentada, uma estação ferroviária. Finais da tarde, começo do dia, o pessoal de lá vinha para a cidade, daqui ia para lá. Então tinha uma movimentação imensa, né? E aí, enfim, virou propriedade toda particular e resolveram demolir aquela estação. Quase o mesmo destino do Bairro Alegre. Do Bairro Alegre conseguimos evitar a demolição, mas está em situações precárias. Não se fez nada até agora na estação do Bairro Alegre. Nada, nada de nada. Tínhamos o plano de transformar aquele bairro num bairro gastronômico, boêmio de São João, tem toda a vocação para isso, arquitetura, né? E a estação seria fundamental para ser um vetor aí desse desenvolvimento turístico ali do Bairro Alegre, próximo de Águas da Prata, caminho de Poços de Caldas. Nossa, seria muito legal, hein? Muito legal, muito legal. Faria uma reestruturação no bairro, deixaria Mais as um casas ponto antigas. turístico, mais um local para as pessoas se reunirem. Porque a cidade avança para aquela direção. Com certeza. E você já vê que já é um foco meio gastronômico. Então, se fala tanto em gastronomia, em turismo, gozado, isso está tão básico, tão simples de fazer, já está toda a estrutura lá, estamos esperando desmanchar aquela estrutura, desmoronar aquela estrutura para a gente poder pensar nisso, né? É muito simples de transformar, revigorar aquela praça, não é? A igreja precisava colaborar também, alguns moradores também, no sentido daquele barracão em frente à igreja, que é complicado. Qualquer projeto desse passa por uma análise sobre aquele barracão ali. Tampa a igreja, enfim. Ideias. Tira a estética, né, da igreja, uma visão, era tão bonita a frente dela, né? Me lembra muito, respeitadas as devidas proporções, a Igreja da Glória no Rio de Janeiro, uma igreja pequenininha, lá no alto do morro e tal, mas é a igreja mais disputada, mais procurada para casamentos. Olha que legal. Como aquela é a igreja com a estrutura mais antiga de São João, é extremamente antiga aquela estrutura. Vale a pena, se você não conhece a igreja do Bairro Alegre, vale a pena você visitá-la. Pequenininha, mas assim, você consegue ver uma igreja da época, a estrutura e tudo mais. Terei que manter. Eu tenho certeza, Soninha, que seria uma das igrejas mais procuradas para casamentos. Porque tem muita gente que faz casamentos pequenos, então ele não quer uma igreja muito grande. E tem muita gente que faz casamentos pequenos, com poucos convidados, mas que faz questão de uma boa fotografia. Sim. Então, se nós não tivéssemos ali aquele barracão ali na frente, e as pessoas pudessem fotografar e
e arrumaríamos aquela praça, essa igreja seria muito requisitada para casamentos sofisticados. Também acredito nisso. Porque seria sofisticado, seria bucólico a paisagem, Sim. fácil para você montar equipamentos para festa e tudo mais, fácil para você decorar uma igreja, fotografias lindíssimas que dariam ali, e o bairro que seria um bairro tradicional para gastronomia, né? Já que a gastronomia está crescendo muito em São João, né? Muito, é ali, é o foco, próximo da Prata. Traria né? aí mais turistas, mais pessoas para conhecer o bairro. Pois é, então nós estamos dizendo tudo isso para apontar essa necessidade de preservar o patrimônio histórico, cultural da nossa cidade. Para que não aconteça que nem aconteceu com o Girivá, para que não aconteça que nem aconteceu com o Palacete da Dona Lucina, talvez a obra mais luxuosa de São João da Boa Vista, o palacete mais lindo de São João, demolido para dar lugar ao Banco do Brasil, aquele prédio, desculpe, mas horroroso, feio, desconfortável, mal planejado. Se eles tivessem preservado o palacete, seria maravilhoso, e ter feito ali a agência bancária. Eu sempre digo isso, o Banco do Brasil tem uma conta com São João, tem uma dívida a pagar para São João. Eles destruíram o maior patrimônio que nós tínhamos da arquitetura, um patrimônio da história, porque ali passou presidentes da República. Juscelino Kubitschek frequentou aquela casa, Adhemar de Barros frequentou muito aquela casa. Nochon, que nem dizia aquele personagem. Nachon. Tinha um personagem da TV, né? Tinha. Que falava Nachon. Né? Ela queria uma novela. Ela não respeitava nada, né, o patrimônio. E tudo ia Nachon. Tinha que desmanchar tudo. Infelizmente, essa mentalidade ainda preserva. E como nós não temos mais lei de proteção nenhuma, você pode desmanchar o que você quiser em São João agora. Né? Nós tínhamos uma lei, tudo bem, tinha abusos, mas era questão de adequar, para evitar os abusos. Agora não tem lei nenhuma, pode pôr Nachon tudo o que quiser colocar. Infelizmente. Né? Agora, espera que não coloquem Nachon o que sobrou lá da estação lá do Bairro Alegre e que outras estações sejam preservadas. Mas, parabéns aí, seu Agostinho. A filha dele, uma simpatia também, que nos alertou aí que o seu Agostinho era um grande contador de histórias, né? E é mesmo. E nós vamos fazer novos programas com ele aí para contar novas histórias, como taxista, como alguém que viu aí a cidade crescer, a cidade evoluir, tá bom? Então, mais entrevista com o seu Agostinho, participação aqui no nosso programa, nas próximas edições também, e com os demais que nos têm procurado. Se você tem alguém na família, um contador de história, que nós precisamos preservar a memória, deixar, por exemplo, esses programas todos ficam aí na nuvem, né? Então, vai ficar para sempre. Então, a memória da nossa cidade está sendo preservada aos poucos. E agora que nós caminhamos, então, para os 200 anos, isso se faz mais do que necessário. Chega em hora oportuna. E o nosso programa, lembrando, já é toda um preparativo, aí, uma contagem regressiva para os 200 anos de São João da Boa Vista. Nós vamos ao intervalo. No próximo bloco eu volto aqui para continuar contando a história daquele padre que foi bastante polêmico aqui na nossa cidade, que ajudou a unir a parte alta com a parte baixa, mas que também teve muita polêmica, muita confusão. 8 filhos, uma esposa e republicano, né? Daqui a pouquinho a gente volta para trazer essas informações. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados
equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Muito bem, voltamos aí com a história da minha cidade. Tem um ouvinte nosso, o Ayrton, e ele também conta um breve sobre a Torino. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Bom dia, Soninha. Bom dia a todos aí. Deus proteja vocês todos. Tô na escuta já, tá? Essa Torino aí tem uma grande coisa na minha família. O meu tio tem um acordeão que era da Torino ainda. Que legal, olha só, hein? Eu acho que vale a pena a gente aprofundar aí. Família Pipano aí deve ter ainda boas lembranças da Torino, né? Estão aí vários, né? Eu acho que eu não sei qual deles. O seu Davi parece que está firme e forte aí. Vamos ver se a gente traz mais informações, viu, Ailton? Fotografe, mande para nós aí um vídeo, um áudio ou uma foto desse instrumento aí que marcou época aqui na história de São João da Boa Vista do Brasil, já que era uma empresa que tinha uma repercussão nacional como sinônimo de qualidade. Era muito chique ter um instrumento da Torino fabricado em São João da Boa Vista. Voltemos ao Padre da Serra? Voltemos. O Padre da Serra é o José o pai Valeriano. dos 8 filhos. José Valeriano de Souza, padre lá da Serra, chamado Padre da Serra. Por quê? Porque foi adquirindo propriedade para os seus 8 filhos. Nascia um, ele comprava um pedacinho de terra e falava, essa vai ser deste, aquela daquele outro. E assim os 8 filhos tinham terra lá na Serra do Padre, até hoje conhecida como Serra do Padre. Nome que está desaparecendo, né? Pouca gente fala mais Serra do Padre. Pouca gente fala, Tem alguns nomes que somem, né, na história da cidade, né? Nós citamos aqui vários exemplos, né? Morro da Canjica, não se fala mais. Pouca gente fala. Risca-faca. Risca-faca, não se Vila fala do mais. Sapo. Vila do Sapo. A Vila do Sapo. Xingu. Arbinex. Não, tem tantos aí. Nome que vão desaparecendo. E outros nomes que persistem e nunca existiram. É verdade. Por exemplo, Bairro do Pratinha. Bairro do Pratinha só existe na fala oral nossa. Não existe o bairro do Pratinha no mapa. É verdade. Né? Só existe na fala oral. Logo desaparece. DR. Não existe por escrito. Como é Vila Tenente Vasconcelos. Vila Tenente Vasconcelos, Jardim São Nicolau, Jardim... ali é tudo retalhado por jardins, por jardins. O DR é o apelido que o povo deu e ficou. Por conta da empresa, da DR, né? Do prédio ali. Do Departamento de Estrada de Rodagem, que lá se implantou. A partir de então, o povo começou a falar. Chamar de DR. DR. E todo mundo conhece hoje o DR pelo DR. O Pratinha também é algum apelido que a gente não conseguiu descobrir ainda por que Pratinha, né? E Pratinha ficou. Né? Mas tem vários nomes também, menos o Pratinha, né? Aliás, eu acho até que, a bem das histórias que o povo conta e da linguagem popular e dos apelidos que o povo dá, no caso do Pratinha, no DR, deveria até oficializar esse nome, né? Não tirar enfim, também para você oficializar você tem que tirar o nome de outros, né? O Tenente Vasconcelos, por exemplo, lá no DR. Nós ouvimos a história lá da formação do bairro. Foi o Henrique Cabral de Vasconcelos que fez, foi o filho dele, que era o Tenente Vasconcelos, um moço de 21 anos, que morreu num acidente aí, né, de avião, né? E, enfim, precisa também ser lembrado, né? Mas o nome DR, o nome Pratinha, por exemplo, vai se perder, né? Embora está tão forte Pratinha ainda, DR, que talvez prevaleça sobre os demais, como tem acontecido. Mas são nomes, Morro da Canjica não existe mais, Morro da Canjica, Risca-faca não existe mais, e por aí afora. E a Serra do Padre também, embora ainda tem placas lá ainda, Serra do Padre, é fácil de se localizar. E a fazenda, né, do Padre José Valeriano está lá,
bem conservada, graças ao trabalho do seu proprietário hoje, o Josué Crespan, que inclusive preserva bastante a memória aí do padre José Valeriano, esse padre bastante polêmico, que chegou muito moço em São João da Boa Vista. Logo em seguida chegou a paixão da vida dele, que foi Domitila também, mesmo nome da Marquesa de Santos. Não, Leopoldina, né? Era Leopoldina. Que é mesmo também nome de princesa brasileira, né? E viveram um romance que parece que durou a vida toda, né? Lá teve os 8 filhos e, como nós já, no resumo do que nós já falamos, ele educou lá, longe da curiosidade popular, os seus 8 filhos, tentando preservá-los aí do estereótipo, né, de serem apontados na rua como filhos do padre e tal. Se bem que ele, pelo que parece, pelos registros que nós temos, não estava nem aí com essa história, né? Tanto se preocupava. Não se preocupava. Nós não sabemos se por uma questão política ou não. Permaneceu aqui sempre como pároco em São João da Boa Vista, independente da sua situação com seus 8 filhos, né? E trazia os 8 filhos aqui para celebrar a missa junto com ele, né? Vinha, segundo relatos da época, eles vinham de charrete. A estrada, óbvio, hoje é asfaltadinha, bonitinha, mas era uma buraqueira tremenda, né? Ele montava na sua charretinha e vinham os filhos, carregando os filhos, né? Vinham cantando de lá até aqui, né? Diziam sempre que eles cantavam muito, e vinha celebrar a missa. Também falamos no resumo quando a igreja resolveu tomar uma atitude, né? E aí começam os mistérios em cima aí do padre José Valeriano de Souza. Veio alguém lá da igreja, denunciado que foi ele pelos monarquistas, porque ele era republicano, mandava muito na cidade, a cidade toda era republicana. O coronel Joaquim José era o grande político da época e o Valeriano sempre ao lado dele. Eles eram chamados de compadres, né? Porque é um trio que havia na cidade, com os familiares do João Osório também. Eles eram um trio, e eles, na Câmara, os vereadores monarquistas, quando tinham vereadores monarquistas, e também nas ruas, zombavam deles dizendo que era o trio de compadres, que quem mandava em São João era o trio de compadres, porque os 3 eram inseparáveis. Talvez o coronel Joaquim José, com a sua influência política, tenha mantido José Valeriano aqui. O fato é que, denunciado com constância pelos monarquistas, aqui esteve, em função dessas denúncias, alguém da Igreja Católica para verificar e as condições do padre. Segundo o relato, na época do Dr. Joaquim Cândido, que foi diretor do jornal Município, muito tempo, ele contava sempre essa história, que, indagado por essa autoridade lá do Vaticano, da Igreja Católica, se aqueles meninos, se aquelas crianças ali eram afilhados dele, porque, óbvio, nessa pergunta já estava a resposta que o investigador ali da igreja queria que fosse dada a ele, né? E o padre se negou, dizendo, não, são meus filhos. Então ele assumiu os filhos dele mesmo, né? E os monarquistas não conseguiram de jeito nenhum tirá-lo de São João da Boa Vista, apesar dos seus apelos. Aí veio a República, óbvio que com a República ele estava bastante protegido, e ele morreu em pleno exercício da República e dos republicanos, o domínio dos republicanos na nossa cidade. Depois da morte dele, teve um outro episódio estranho, relatado aí para os mais antigos, que na Serra do Padre tinha umas árvores, que alguns moradores lá não queriam que fossem arrancadas. E ele preservava, já tinha uma ideia ecológica naquela época que pouco valor se dava à preservação, né? E ele começaram lá a cortar aquelas árvores, próximo a uma cachoeira onde ele costumava se banhar com a esposa dele, né? Digamos esposa, companheira. E quando ele morreu, pouco depois, quando foram arrancar essas árvores, houve uma chuva de pedras. Alguém começou a jogar pedras nos trabalhadores, que já sabiam que o padre não gostava que mexia naquelas pedras, saíram correndo, e as árvores estão preservadas até hoje lá. Ninguém conseguiu tirar essas árvores de lá. O que aconteceu, na verdade... Ninguém sabe. A exemplo da história do amigo dele que veio, que tinha feito seminário com ele, que veio aqui para denunciá-lo, e os monarquistas exigindo, faça a carta, escreva a carta. Quando ele foi escrever a carta, a mão travou e ele não conseguia, gritava. O povo entendeu que era uma intervenção divina, né? Para que não chegasse a denúncia até ele.
para quem tem fé e acredita, ótimo, a gente respeita. Sim. Né? Mas a gente não abre mão da possibilidade de serem amigos e ele não queria que o amigo fosse denunciado, então criou essa celeuma aí, né? E de modo que o padre permaneceu durante muitos anos exercendo uma forte influência política em São João da Boa Vista. Mais ou menos 40 anos o domínio aí do trio de compadres, os compadres da política de São João da Boa Vista, que durante muitos anos, né, vão exercer sua influência aqui. Lógico, o líder deles era o Coronel Joaquim José, o único deles que merece uma estátua, né, lá na Praça Joaquim José, que levou o nome dele. O falecimento dele provoca, lógico, uma grande consternação na cidade, razão que os amigos se juntam para fazer essa estátua. E do padre José Valeriano tem uma foto dele, um quadro antigo, lá junto da capelinha, na fazenda da Serra do Padre, lá do Josué Crespão, hoje caminho do pessoal dos peregrinos que passam pelo caminho da fé em direção a Águas da Prata, da onde seguem até Aparecida, esse é o caminho da fé. Quem passar por lá, quem começar por ali o trajeto, vai entrar nessa capelinha, está bem conservada, está bem preservada. Até o final de semana nós vamos lá fazer uma matéria e trazer aqui imagens para aqueles que não têm oportunidade ou ainda não conhecem a belezura que é essa propriedade e a questão bucólica, e está muito bem nas mãos lá do Crespam, que está preservando, ao contrário das nossas estações ferroviárias que estão ao Deus dará, né? Só por Deus, para que permaneçam preservadas, né? E se você, repito, tem a foto dessas estações ou de locais que foram infelizmente destruídos aqui, que mereceria a preservação histórica, nos envie, que nós estaremos fazendo essa campanha aqui, né? E quem sabe, ao comemorarmos 200 anos da história de São João da Boa Vista, não fique só numa comemoração, né? Tenhamos aí motivos de fato, uma preservação. Comemoração é fácil. Político adora comemoração, né? Tem comemoração, tá lá no meio, os papagaios de pirata lá, banando as mãozinhas, né? Isso é comum, mas e aí, concreto, o que você fez para preservar a história da tua cidade? Qual é a prova de amor que você deu para São João da Boa Vista? Tem prova de amor ou tem só de aproveitamento, de interesses pessoais? Se tem prova de amor, ajude a preservar, ajude a divulgar a memória da cidade. Isso é muito importante, né? Então é isso, Soninha. Por hoje é só. Já falamos demais pelo nosso tamanho? Combinado. E amanhã tem mais história para você que está sempre ligadinho com a gente. Tá certo. Amanhã a gente volta aí. Fiquem todos com Deus. Hoje, amanhã e sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Pela Rede Piratininga de Comunicação e pela Connect TV. História da minha cidade.